começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe o nosso irmão Valdir Pedrosa. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus. É um prazer estar de volta. Ok. O Valdir hoje veio abordar um tema muito importante para nós espíritas, o Livro dos Espíritos. Né, Valdir? Isso mesmo. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a relação entre o Livro dos Espíritos e o início do Espiritismo? Não é surpresa, não é novidade para ninguém atualmente que os chamados fenômenos mediúnicos, os fatos espíritas, bem como alguns dos princípios defendidos e demonstrados pelo Espiritismo, como reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, a existência de um corpo espiritual, tudo isso existe desde sempre e nós podemos verificar nos livros sagrados das antigas religiões, principalmente religiões orientais. Todas elas mencionam alguns aspectos nesse sentido. Entretanto, foi no século XIX, na segunda metade do século XIX, no ano de 1857 especificamente, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo realmente surgiu na Terra como um corpo de doutrina. Então a relação que existe é que o Espiritismo, oficialmente, se assim podemos dizer, ele surge a partir do momento da publicação do Livro dos Espíritos. Que foi em 1857. Exato. E o Allan Kardec, foi ele o autor do livro? Foi ele quem escreveu o Livro dos Espíritos? Pergunta interessante, porque muitas pessoas pensam que ele foi o autor, ele que escreveu todas as respostas, e ele mesmo dizia que não foi ele. A despeito disso, o Allan Kardec era, sim, um grande escritor, teve muitas obras publicadas na área da educação, de certa forma revolucionou a educação na França, aplicando o método que ele tinha aprendido com Pestalozzi, que foi seu grande mestre. Mas, enfim, na publicação do Livro dos Espíritos, Kardec sempre se mostrou como o codificador. Ele dizia que ele não era pai do Espiritismo, não era criador do Espiritismo, não era chefe do Espiritismo. Sempre se colocou numa posição de muita humildade, de muita simplicidade, considerando-se como um trabalhador da doutrina espírita. Então, ele tem um mérito muito grande a partir do momento que, como codificador, ele, de posse do material que ele já havia coletado, do posse de um material muito rico, que outros pesquisadores haviam também coletado nas suas pesquisas, Kardec conferiu todo esse material, Kardec comparou as diversas informações que chegavam às suas mãos, analisou, e tudo isso foi colocado de uma forma no Livro dos Espíritos, de uma forma metódica, de uma forma sistematizada. Então ele foi o responsável por essa organização dos ensinos que os Espíritos ministravam. Então não podemos dizer que ele foi o escritor do Livro dos Espíritos. Ele foi quem codificou. Agora, no Livro dos Espíritos e em várias outras obras do Pentateuco, nós encontramos lá muita parte redigida pelo próprio Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, que é o nosso objeto de estudo hoje, existem várias notas explicativas ao longo de toda a obra, onde Kardec vem esclarecer algum ponto que não ficou muito claro na resposta dos espíritos, vem completar ou vem simplesmente fazer um comentário. Ele foi, então, o codificador do Livro dos Espíritos, consequentemente da doutrina espírita. Valdir, quer dizer então que o autor do Livro dos Espíritos são os Espíritos? Exatamente. Eles são os grandes responsáveis pela obra, cabendo a Kardec o trabalho de organização, de elaboração. E quem são esses Espíritos? Esses espíritos são, o próprio Kardec os chama assim, no frontispício do Livro dos Espíritos, são espíritos superiores, aqueles que, coordenados pelo Espírito da Verdade, e obviamente mais acima, sob a tutela do próprio Cristo, aqueles que tiveram a missão de trazer as informações necessárias para a consolidação do Espiritismo na Terra. Podemos citar alguns que aparecem assinando os prolegômenos no Livro dos Espíritos, como, por exemplo,
Sócrates, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Paulo o Apóstolo, João Evangelista, Fénelon, Swedenborg e muitos outros. A atual edição dessa obra é a mesma daquela que foi lançada no século XIX? Bom, ela é a mesma que foi lançada no século XIX. Não é a mesma edição lançada no dia 18 de abril de 1857. Ela foi lançada com 176 páginas e 501 questões. Foi lançada lá na Livraria Dentu, na Galeria do Orleans. Porém, no dia 10 de março de 1860, Allan Kardec lançou a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Uma edição já revisada e bastante ampliada, com 1019 perguntas. E o detalhe é que nessa segunda edição houve uma contribuição muito grande, muito efetiva da médium Hermance Dufour, que não participou da elaboração da primeira edição. Então essa edição que nós temos hoje, que nos serve de subsídio para os nossos estudos, é uma edição do século XIX, mas não de 1857, de 1860. É a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos. Valdir, considerando-se o tríplice aspecto da doutrina espírita como ciência, como filosofia e como religião, em qual deles se enquadra o Livro dos Espíritos? Também encontramos a resposta no próprio frontispício do Livro dos Espíritos. Embora a obra, pela sua importância, ela aborde os aspectos filosófico, científico e religioso da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, o seu conteúdo mais forte é no que toca ao aspecto filosófico. Lá no frontispício, em cima do título, nós encontramos lá Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, princípios da doutrina espírita. Aí traz alguns princípios recebidos por diversos médiuns, ditados por espíritos superiores, publicado, melhor dizendo, por Allan Kardec. Então, em suma, na sua síntese, em essência, o Livro dos Espíritos congrega ali a filosofia espírita. É uma obra puramente filosófica. E então vamos falar um pouco agora a respeito do conteúdo dessa obra. Como foi elaborado o Livro dos Espíritos? Na oportunidade anterior que nós tivemos, falamos um pouquinho sobre o início do Espiritismo. Só para a gente relembrar, Allan Kardec participou durante o ano de 1855, no seu primeiro semestre, de algumas reuniões na casa da Madame Pleine-Maison, em Paris. E foi nessas reuniões que ele conheceu o senhor Baudin e sua filha Caroline, na época com 16 anos, era médium. Depois disso, a partir do momento que ele foi tomando contato com essas pessoas, iniciou-se uma relação de amizade, mas aquele tipo de reunião que era levada a efeito na casa da Madame Pleine-Maison não atendia aos anseios do educador Rivaio. E o senhor Baudin, percebendo o interesse muito grande do professor Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, sobre a mediunidade da sua filha, o convidou então para participar das sessões que aconteciam na sua residência. Era um grupo menor, um círculo mais familiar, e lá Allan Kardec realmente começou os trabalhos da codificação espírita. Tem um aspecto interessante, Marcelo, porque quando a família Baudin ainda se encontrava na Ilha da Reunião, é uma ilha do território francês, próximo a Madagascar, o espírito Zéfiro, que era o grande responsável ali por essas reuniões da família Baudin, disse ao senhor Baudin que quando eles retornassem para Paris, eles iriam reencontrar o seu antigo mestre. O senhor Baudin, meio incrédulo, perguntou-se, mas quem que é esse seu antigo mestre? E o Zéfiro soletrou, Allan Kardec. E o senhor Baudin retrucou, mas como que nós vamos encontrá-lo? Ele falou assim, não se preocupe, no momento certo você vai convidá-lo e Caroline vai atraí-lo. Então, quando Allan Kardec e a sua esposa Gabi chegaram pela primeira vez na casa da família Baudin, quando iniciaram-se os trabalhos da noite, o Zéfiro, que era um espírito brincalhão, um espírito que primava pelo bom humor,
ele tinha o costume de brincar, fazer uma saudação especial com as pessoas que chegavam pela primeira vez à reunião. E quando o professor Rivaio chegou, Zéfiro brincou mais ou menos assim: salve, caro pontífice, salve 3 vezes. E todos riram, e o Allan Kardec, que tinha um senso de humor muito grande, entrou na brincadeira e também falou: minha bênção apostólica, meu querido filho. E o Zéfiro logo em seguida esclareceu que naquele momento ele não estava brincando, porque realmente Allan Kardec, o professor Rivaio, em uma outra encarnação, havia sido um sacerdote gaulês, um druida, nos tempos de Júlio César. Daí começou-se realmente o trabalho da doutrina espírita, o trabalho da codificação feita por Allan Kardec. Ele levava perguntas que ele formulava previamente, sem o conhecimento dos demais participantes, levava essas perguntas para a reunião e apresentava aos espíritos que lá se manifestavam. Certa feita, ele perguntou ao Zéfiro se seria possível evocar o espírito de Sócrates, o grande filósofo grego, a quem Allan Kardec votava uma grande admiração pela sua sabedoria. E o Zéfiro respondeu que não só era possível fazer a evocação, como Sócrates estava já presente e já há algum tempo vinha acompanhando o professor Rivaio nos seus estudos acerca dessas questões espirituais. Então, Sócrates manifesta-se, conversa com o professor Rivaio e, a partir daí, as reuniões definitivamente tomam um caráter bem diferente. O marco foi o dia 1º de janeiro de 1856. Para a gente ter uma ideia da importância dessas mudanças, a partir dessa data a reunião passou a se iniciar com uma prece, coisa que não era feita até então. Prece que o próprio professor Rivaio fazia questão de proferir em nome de todos. E a partir do momento que ele apresentava aquelas questões profundas que envolviam todas as esferas do conhecimento humano, questões que atormentavam o homem durante séculos: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, existe vida após a morte, como se processa a justiça divina? Todas essas perguntas eram respondidas por esses espíritos superiores, os quais nós citamos agora há pouco. Além disso, na elaboração do Livro dos Espíritos, os trabalhos não ficaram circunscritos àquele círculo familiar da família Bodin. Muito pelo contrário. Allan Kardec adotou aquilo que posteriormente ele chamaria de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Aquelas respostas que eram dadas ali no seio da reunião ocorridas no lar da família Bodin, Kardec levava para outros núcleos espiritistas com os quais ele tinha contato. Submetia aqueles mesmos questionamentos a outros espíritos através de outros médiuns. E só quando havia um consenso nessas informações é que ele tomava aquilo como verdade, como efetivamente um princípio. Nada fazia sem antes observar, analisar, comparar e, como dizia ele mesmo, muitas vezes no silêncio da madrugada, no silêncio do seu trabalho, durante a meditação, retocava algum pontinho aqui, retocava outro, propunha novas questões sobre aqueles temas que não tinham tido uma resposta adequada, uma resposta que realmente satisfazia a todas as suas dúvidas. A atitude de uma mente metódica, organizada e de um caráter até científico, né? Exato. É interessante a gente citar, porque muitas pessoas acham que Allan Kardec, por ter fundado, embora ele não gostasse desse título, mas a verdade é essa, ele foi o grande responsável, pelo menos no plano físico, pela materialização da doutrina espírita aqui. Ele, ao contrário do que muitos pensam, ele não era aquele tipo religioso característico que nós vemos por aí. Muito pelo contrário. Ele nasceu numa família de tradição católica, teve, nos seus anos de formação, uma vivência na Suíça, um país tradicionalmente protestante, mas ele sempre conservou aquela postura do livre pensador. Aquele que não aceita nada sem antes examinar, submeter à razão, ao bom senso, à lógica. Com toda certeza, essa característica da personalidade de Allan Kardec já havia sido forjado
em suas experiências pretéritas. Você diria que ele propôs a doutrina, então, como uma ciência e não como uma religião? Como uma ciência. No início, quando tentaram vincular a questão religiosa ao espiritismo, Kardec foi contra e muitos não o entenderam. Mas ele deixou bem claro que ele era contra pelo seguinte: hoje em dia, e naquela época era assim, quando se fala em religião, nós pensamos logo nos templos, pensamos em rituais, pensamos em dogmas que não podem e não devem ser questionados, pensamos em paramentos, em pompas, em uma série de coisas que não se encontra na doutrina espírita. Não tem isso na proposta espírita. Então Kardec, num primeiro momento, não queria vincular o espiritismo como uma religião, para que ele não fosse apenas mais uma religião. Ele considerava o espiritismo como uma doutrina filosófica, passível de comprovação científica e de consequências morais. Posteriormente, em um discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec reconheceu que a doutrina espírita era religião. Não religião como as pessoas entendiam naquela época e como muitas ainda entendem, mas religião no sentido de que a prática da moral espírita eleva o ser humano moralmente e espiritualmente, o conduzindo a um processo de uma busca mais íntima com Deus, uma comunhão mais íntima com Deus. Nesse sentido, ele dizia, o espiritismo é uma religião. Valdir, disse que o Kardec desenvolveu o Livro dos Espíritos propondo uma divisão em partes tal como se aplica a uma ciência acadêmica. Gostaria que você nos explicasse quais são essas partes e como elas se enquadram em tal categoria. É verdade. Allan Kardec, quando elaborou o Livro dos Espíritos, ele utilizou o método experimental utilizado nas ciências positivas. Como que isso se dá? Quando a ciência se propõe a estudar algo, a primeira coisa que ela faz é definir, é escolher qual o objeto que será estudado. Nós vemos isso na primeira parte do Livro dos Espíritos. Nessa primeira parte, Allan Kardec vai escolher o objeto que será tema de estudo aprofundado. Então nós temos lá, no início, há todo um trabalho voltado para a definição de que é Deus, quais os atributos da divindade, quais as provas que o Espiritismo pode nos fornecer para comprovar a existência de Deus. Bom, além disso, um pouquinho mais à frente, tratando-se já da criação, Allan Kardec pergunta sobre os elementos gerais do universo. E aí os Espíritos trazem para a gente que a verdadeira trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Só que desses três elementos, qual que o Espiritismo vai realmente estudar? Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, só para a gente ter uma noção, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos são claros na resposta: não, pois que para isso falta-lhes os sentidos. Ou seja, o homem, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, não dispõe ainda de recursos, de condições que lhe propiciem sondar a natureza íntima de Deus. Mais à frente, para confirmar essa posição dos espíritos, Kardec pergunta se Deus é um ser distinto ou se ele seria a somatória, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo. E os espíritos respondem que não, que se fosse assim Deus nem existiria, porque aí Deus seria efeito e não seria a causa primária de tudo. E eles são taxativos, eles dizem assim a Kardec: Deus existe, é isso que você precisa saber. E ainda terminam assim: crede-me, não vades além, não ultrapasse aí, porque ainda nos faltam recursos, nos faltam sentidos para essa compreensão mais abrangente de Deus. Então, por isso nós podemos deduzir que Deus não é objeto de estudo do Espiritismo. Não é, definitivamente não é o objeto de estudo do Espiritismo. Logo em seguida, na criação, quando Kardec vai tratar do assunto matéria, os espíritos trazem a informação que
todos os tipos de matéria que nós conhecemos hoje, inclusive aqueles estágios da matéria que ainda não são detectáveis pela nossa ciência, toda a matéria ela deriva de um princípio único, que eles chamam de fluido universal. Alguns autores, alguns espíritas chamam fluido cósmico universal. Tanto faz, questão de nome. Mas esse princípio, o fluido universal, que dá origem a todos os tipos de matéria que nós conhecemos, também Kardec deixa claro que ele não é objeto de estudo do Espiritismo, que seria objeto de estudo da ciência dos homens, não da ciência espírita. Exato. Então nós já eliminamos dois princípios aí que não são objetos de estudo do Espiritismo. Fazem parte do universo em que o Espírito se encontra ali localizado, mas não são os objetos de estudo da doutrina espírita. Na outra vertente da criação, situa-se o princípio espiritual, que no decorrer da evolução vai dar origem ao chamado espírito. Aí sim, esse é definido por Allan Kardec como verdadeiramente o objeto que deverá ser estudado pela doutrina espírita. Então, esse é o primeiro ponto do método experimental da ciência positiva. No segundo ponto, acontece a análise detalhada do objeto a ser estudado. É importante frisar que essa análise detalhada não é apenas coletar informações, não. É muito mais do que isso. É coletar informações, é analisar essas informações, comparar com outras informações. Tudo isso faz parte desse processo de detalhamento. Valdir, e o que é abordado, então, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos? Bem, Marcelo, na primeira parte, então, nós vimos a questão das causas primárias. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde, de acordo com o método experimental da ciência de observação, Kardec, então, faz a análise detalhada do objeto que será estudado. Nessa segunda parte, cujo título é Do Mundo Espírita ou Do Mundo dos Espíritos, Kardec, então, vai nos mostrar 6 situações em que nós encontramos o Espírito. E ele traz informações detalhadas sobre essas 6 situações, que são as seguintes. Primeiro, do Espírito no mundo material, o Espírito encarnado. A segunda, do Espírito no mundo espiritual, na condição de desencarnado. A terceira, o Espírito em trânsito do mundo material para o mundo espiritual, processo que nós chamamos de desencarnação. A quarta seria o Espírito em trânsito no processo inverso, do mundo espiritual para o mundo material. Seria o nascimento. O nascimento, ou a reencarnação. Exatamente. A quinta situação é chamada de interferência ou influência do espírito encarnado no mundo espiritual. E, por fim, a sexta é a interferência ou a influência do espírito desencarnado no mundo material. Então, nós temos essas 6 situações. A partir daí, dentro desse método experimental, nós caminhamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque a ciência, o que ela faz? Depois dessa análise detalhada do objeto escolhido, ela parte para a formulação das leis, com base naquilo que foi observado, que foi analisado, que foi comparado. Ou seja, uma vez estabelecido o elemento de estudo, o objeto de estudo e o universo onde ele se insere, aí advém as leis. Exatamente. Que ele precisa obedecer. Aí o pesquisador, ou o observador, ele já tem condição ali de identificar as leis que regem aquele objeto que estamos estudando. E aí vem a terceira parte do Livro dos Espíritos, a parte chamada das leis morais. Kardec nos mostra lá um estudo muito amplo a respeito das leis divinas ou leis naturais, faz uma divisão didaticamente para ficar mais fácil o entendimento em 10 leis: lei de adoração, lei de conservação, lei de destruição, e salienta que todas elas são importantes, mas sem dúvida a mais importante é a lei de justiça, de amor e caridade, porque se bem praticada, se bem assimilada pelo homem, é essa lei que vai fazer com que o homem dê aquele salto na sua evolução, passando então a ser um homem de bem, aquele relatado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então,
dentro desse método da ciência, após a formulação da lei, vem ainda a quarta parte, que seria a dedução das consequências da aplicação da lei. E essas leis, elas são exercidas tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. No mundo material, ele chama de penas e gozos terrestres. No mundo espiritual, ele chama de penas e gozos futuros. Então, nós vemos aí na elaboração dessa obra uma total coerência por parte de Allan Kardec com o método experimental das ciências positivas, das ciências acadêmicas. E quantas perguntas perfaz o Livro dos Espíritos? Um total de 1019 perguntas. Aí tem uma questão interessante. No finalzinho do livro, no original de 1860, Kardec salta a numeração de uma questão. E a Federação Espírita Brasileira, primando pelo original, ela manteve esse salto na numeração. Então, algumas pessoas correm o olhar e falam, faltou um número, não são 1019, são 1018. Não, na verdade, são realmente 1019 questões desdobradas, muitas delas em A, B e complementadas com as notas de Allan Kardec. Aldir, de cada uma das partes de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, posteriormente, ele elaborou uma obra complementar, compondo assim o que nós conhecemos pelo Pentateuco Espírita. Qual é essa relação entre a parte do livro e essa obra do Pentateuco? A primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, ela foi desdobrada no livro A Gênese, publicado em 1868. Nesse livro, na primeira parte, A Gênese, Allan Kardec traz teorias acerca da criação do universo, da criação do nosso planeta, da gênese orgânica, da gênese espiritual, traz um estudo muito interessante sobre os fluidos. E na segunda parte, Allan Kardec comenta, à luz dos conhecimentos espíritas, os chamados milagres, entre aspas, e as predições feitas pelo Cristo. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ela é totalmente ampliada e ela ganha informações que a enriquecem ainda mais no Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Foi a segunda obra que ele publicou. A segunda obra. Após O Livro dos Espíritos, a próxima obra. Exato, a segunda das chamadas obras básicas. Então, no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar lá informações importantíssimas acerca das manifestações mediúnicas de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. Kardec relata os tipos de mediunidade, os tipos de médium, a manipulação de fluidos feita pelos espíritos para a construção dos objetos, dos apetrechos que eles utilizam, que é um capítulo especial muito interessante chamado de Laboratório do Mundo Invisível. E ele vai tratar também nesse livro sobre as questões da influência do ambiente, da influência da moral do médium no processo mediúnico. Não é à toa que até hoje o Livro dos Médiuns é considerado o maior tratado sobre fenomenologia mediúnica, indispensável para qualquer um que queira trabalhar na área mediúnica. Já a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, Allan Kardec desenvolve e amplia esse assunto em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado no ano de 1864. Com essa obra, o codificador ele finca de vez as raízes da doutrina nascente na moral ensinada e vivenciada por Jesus. Traça ali para o adepto da doutrina espírita uma conduta, uma norma de conduta baseada naquela conduta exemplificada por Jesus. E da última parte do Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações, Allan Kardec amplia esse tema no livro O Céu e o Inferno, que foi publicado no ano de 1865. Na primeira parte dessa obra, ele vai tratar da existência de anjos, existência de demônios, existência de céu, inferno, purgatório, aplicação da justiça divina, um estudo bem teórico. E na segunda parte, de O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos brinda com a parte prática, a aplicação de tudo aquilo que ele traz na primeira parte. Ou seja,
A segunda parte é uma coletânea de mensagens mediúnicas, de ditados mediúnicos, que foram obtidos nas sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de médiuns, onde os espíritos eram alguns evocados, outros compareciam por livre e espontânea vontade para deixarem ali os seus relatos. Então nós temos lá relatos de espíritos que são felizes no plano espiritual, de espíritos que não são tão felizes assim, de espíritos que ainda sofrem muito no plano espiritual, de espíritos ainda endurecidos, de suicidas, etc. Serve essa segunda parte para nos mostrar de forma patente que aquilo que nós fazemos aqui vai voltar como retorno, das nossas ações no porvir. É a confirmação do ensinamento de Jesus, onde o mestre assevera que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Essa é a divisão nas obras subsequentes do conteúdo do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que muitas pessoas que vão se aproximando do Espiritismo, elas muitas vezes adentram na literatura espírita por portas que não são da codificação. Romances, mensagens, etc. Queríamos saber sua opinião da seguinte forma: a despeito do Livro dos Espíritos ser uma obra extensa, porque é um livro de 1019 perguntas desdobradas em partes, às vezes respostas extensas, comentários do Kardec, você acha importante que todo espírita leia o Livro dos Espíritos? Por quê? Sim, é importantíssimo. Como você falou, quando nós entramos pela porta do Espiritismo e não estudamos as obras da codificação, nós corremos um sério risco de, mais para frente, termos interpretações equivocadas acerca do que é realmente o Espiritismo. Podemos entrar por um caminho aí, até certo ponto, meio complicado. O Livro dos Espíritos, muitas pessoas dizem, mas é um livro de difícil entendimento, eu já comecei a ler várias vezes, não consegui. É preciso perseverança em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se nós queremos conhecer alguma coisa com segurança, nós precisamos ir à fonte mais confiável. E a fonte mais confiável realmente é as obras de Kardec. Sendo que dessas obras, a principal é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que ele não deve apenas ser lido. Ele deve ser constantemente estudado. É um livro que nós precisamos tê-lo quase como que se fosse um livro de cabeceira mesmo, um livro de consulta. Devemos estar sempre em voltas ali com o seu conteúdo, porque a cada vez que nós lemos uma questão, que nós estudamos essa questão, nós encontramos enfoques diferentes. Vemos coisas que antes, numa primeira passada, nós não havíamos percebido. Então, o Livro dos Espíritos não é um livro para ser apenas lido, e eu até iria mais longe, ele não é um livro para ser apenas estudado. É um livro realmente para ser meditado e para ser sentido. É importantíssimo, inclusive, que as casas espíritas que tiverem condições, que tiverem estrutura para isso, forneçam aos seus participantes, aos seus tarefeiros, enfim, a todo o público que frequenta a casa, grupos de estudo, porque o estudo em conjunto, o estudo em grupo, ele abre muito mais leque, traz muito mais informações e facilita o nosso entendimento. Às vezes algo que nós não percebemos quando estudamos sozinhos, um outro companheiro percebe e nos ajuda na elucidação de uma dúvida que às vezes carregamos por muito tempo. Esta seria a próxima pergunta que eu iria te fazer a respeito dessa formação de grupos de estudo, porque nem sempre a casa espírita tem o espaço disponível, a condição de oferecer para os seus frequentadores essa oportunidade. Mas as pessoas podem se reunir em casa para estudar o Livro dos Espíritos, desde que o façam com seriedade, com disciplina, com uma certa periodicidade, não é isso? Podem e devem, Podem e devem. É muito importante trazer a doutrina espírita para dentro da nossa casa.
inclusive no aspecto do estudo, porque muitas pessoas só se lembram de pegar no livro para estudar, seja ele qual for, quando sabe que é dia de reunião no centro. Então é importante a gente fazer disso uma prática diária na nossa vida. Realmente, não custa nada no culto no lar, dedicarmos alguns minutinhos para lermos 2 questões do Livro dos Espíritos, conversar sobre essas questões, sobre essas respostas dadas pelos Espíritos com os nossos familiares, trocar ideias, é muito importante. E na medida do possível, tendo condições em casa, convidar alguns amigos para fazer parte do grupo espírita. Não precisa realmente ficar na dependência de uma casa espírita. Isso é uma iniciativa que todo espírita pode e deve ter. Muito bem. O Espiritismo BH agradece a presença do Valdir, que certamente estará conosco em breve oportunidade. Se Deus quiser, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder contribuir. Ok, obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!